Ele levou a nova namorada para um baile de gala, mas congelou quando viu sua ex-esposa trabalhando servindo drinks, mas o que ela fez deixou todos chocados. Antes de começarmos, comente de que cidade você está assistindo e não esqueça de avaliar esta história de 0 a 10 no final. Aproveite! A cidade de Monte Claro pulsava com rumores naquela noite quente de primavera. O baile de gala beneficente da família Albuquerque, um evento que reunia a nata da sociedade local, era o assunto que incendiava as conversas nos cafés, nas praças e até nas filas dos mercados. Todos queriam saber quem estaria lá, quem brilharia mais, quem esconderia o quê. Mas, acima de tudo, todos queriam um vislumbre do convite dourado. Um pedaço de papel tão cobiçado que dizia-se valia mais que ouro. Peterson Albuquerque, aos 43 anos, era o tipo de homem que parecia esculpido em pedra e ambição. Alto, de ombros largos, com um olhar que atravessava as pessoas como se pudesse ler seus pensamentos, ele construiu um império imobiliário do zero. Sua fortuna era inquestionável, mas sua vida pessoal permanecia envolta em mistério. Ele raramente falava do passado, e quando o fazia, era com frases curtas, como se cada palavra doesse. Nos últimos meses, porém, algo havia mudado. Vanessa, sua noiva de 28 anos, trouxe um brilho novo aos olhos dele. Jovem, vibrante, com cabelos castanhos que caíam em ondas perfeitas e um sorriso que parecia prometer o mundo, ela era a personificação do encanto. Para Vanessa, o baile seria a chance de se firmar como a nova dama da sociedade de Monte Claro. Para Peterson, era uma oportunidade de mostrar ao mundo que ele, enfim, havia deixado o passado para trás. Ou assim, ele pensava. Na mansão dos Albuquerque, o espelho do quarto principal refletia Vanessa, enquanto ela ajustava o vestido vermelho sangue que abraçava suas curvas. O tecido brilhava sob a luz dos candelabros, e o decote ousado revelava o colar de diamantes que Peterson havia dado a ela na noite anterior. Ela girou o corpo admirando-se e deixou escapar um suspiro de satisfação. "Você já viu algo mais perfeito?" perguntou, virando-se para Peterson, que a observava da porta, com um copo de uísque na mão. Ele sorriu, mas havia algo em seus olhos, uma sombra que Vanessa não notou, ou talvez tenha escolhido ignorar. "Você está deslumbrante", respondeu ele, a voz grave, mas com um tom que carregava mais do que admiração. Havia cautela ali, um peso que ele não compartilhava. Enquanto desciam a escadaria de mármore da mansão, o som dos saltos de Vanessa ecoava como um tambor anunciando sua chegada. O motorista já os esperava na entrada e o Rolls-Royce preto reluzia sob as luzes do jardim. Peterson segurou a mão dela, mas seus dedos estavam frios, quase rígidos. Vanessa riu, tentando aliviar a tensão. "Você está nervoso por causa do baile? Não me diga que o grande Peterson Albuquerque tem medo de uma festa." Ele forçou um sorriso, mas seus olhos vagaram para o horizonte, onde as luzes da cidade brilhavam como estrelas caídas. "Não é a festa", murmurou, quase para si mesmo. "É que é uma grande responsabilidade e tem que dar tudo certo." O salão de baile do Hotel Imperial era um espetáculo de opulência. Lustres de cristal pendiam do teto como constelações e o chão de mármore polido refletia as luzes douradas. Mesas cobertas com toalhas de linho branco exibiam arranjos de rosas e orquídeas, enquanto garçons deslizavam entre os convidados, com bandejas de prata carregadas de champanhe e canapés. A música de um quarteto de cordas preenchia o ar, suave o suficiente para permitir conversas, mas presente o suficiente para embalar os corações. Era o tipo de lugar onde segredos eram sussurrados entre taças e promessas eram quebradas com um sorriso. Vanessa entrou no salão de braço dado com Peterson e o efeito foi imediato. Cabeças se viraram, murmúrios se espalharam.
Ela sabia o impacto que causava e saboreava cada segundo. Peterson, por outro lado, parecia mais reservado, cumprimentando os conhecidos com acenos discretos. Ele guiou Vanessa até a mesa principal, onde os anfitriões, a família Albuquerque, já estavam reunidos. Sua mãe, Dona Clarice, uma mulher de 70 anos com um olhar afiado como uma lâmina, ergueu uma sobrancelha ao ver Vanessa. "Então, é essa a famosa noiva", disse, com um tom que misturava curiosidade e desdém. Vanessa sorriu, imperturbável, e estendeu a mão. "É um prazer, Dona Clarice. Peterson fala tanto da senhora." Era uma mentira, e todos ali sabiam. A noite avançava, e o salão parecia pulsar com energia própria. Vanessa dançava com leveza, atraindo olhares e elogios, enquanto Peterson conversava com velhos amigos e parceiros de negócios. Mas havia algo no ar, uma tensão que ele não conseguia ignorar. Talvez fosse o jeito como Dona Clarice o observava de longe, ou o fato de que alguns rostos no salão lhe pareciam vagamente familiares. Ele tentou se concentrar na música, no tilintar das taças, no riso de Vanessa, mas uma sensação de desconforto crescia em seu peito, como uma tempestade se formando no horizonte. Foi então que ele a viu. No canto oposto do salão, perto de uma das colunas de mármore, o som das pessoas conversando preencheu o salão com uma música delicada e cortante, como uma ameaça disfarçada de elegância. Peterson não se moveu. O ar entre ele e o que acabara de ver parecia ter congelado, tornando tudo ao redor quase irrelevante. Cada passo, cada nota do quarteto, cada gargalhada distante se tornava ruído branco, soterrado pelo peso daquele único instante. Clara. Ela surgiu como um espectro, mas viva. Como uma memória que, ao invés de se dissipar, tomava forma diante dele. Mais forte, mais inteira, mais distante. O cabelo, antes sempre preso em coques apressados, agora caía em ondas sutis ao redor do rosto sereno. O uniforme preto, bem cortado, moldava seu corpo com discrição e dignidade. Os olhos já não pediam nada. Não buscavam aprovação nem perdão. Havia ali apenas presença. Clara não era mais sombra. Era luz contida e, por isso, insuportavelmente brilhante. Ela passou a poucos metros dele com uma bandeja de prata nas mãos. Não olhou, não hesitou. Era como se ele não existisse, e aquilo o atingiu com mais violência do que qualquer grito teria feito. "Amor?" Vanessa o cutucou com os dedos gelados, tentando chamar sua atenção. "Você está pálido. Está tudo bem?" Ele piscou, como quem volta de um pesadelo. Forçou um sorriso automático, mas as mãos tremiam. Pegou uma taça de champanhe da bandeja de outro garçom que passava e bebeu o conteúdo de uma só vez, numa tentativa desesperada de engolir o passado. "Está quente aqui dentro", disse, ajustando a gravata. "Só preciso de um pouco de ar. Volto já." Vanessa o observou com uma ponta de irritação e curiosidade. Ela não era tola. Sentiu a mudança no ar, o desvio súbito dos olhos dele, mas não insistiu. Ainda, ela sabia que era mais eficaz esperar, deixar que ele mesmo se entregasse. Peterson atravessou o salão como quem pisa em cacos de vidro. Não via rostos, apenas flashes, ecos de risos do passado, de Clara rindo, Clara chorando, Clara sangrando no hospital, Clara abraçando o travesseiro em silêncio. A perda do bebê, o afastamento lento e cruel, e por fim o abandono, seu abandono. Ele não a deixou por falta de amor. Era isso que o corroía agora. Deixou-a por covardia. Fugiu da dor dela porque não soube lidar com a própria. E ao vê-la ali, de pé, elegante, trabalhando, não implorando por nada, não exigindo nada, ele soube. Ela havia sobrevivido sem ele, e isso, de alguma forma, o destruiu mais do que qualquer grito.
No corredor lateral do salão, onde a música era abafada pelas paredes espessas e o cheiro de orquídeas era substituído pelo aroma metálico dos bastidores, Peterson parou e apoiou-se na parede. Precisava respirar, mas o ar parecia denso, carregado de tudo o que ele havia enterrado. E ali, entre as sombras, ouviu um riso contido, uma conversa. Vozes dos funcionários nos bastidores. Ele reconheceu a dela sem ver, grave, suave, ainda cheia de alma. Ela ria de algo simples. Um comentário do chefe de cozinha. Ria com leveza. Ele não resistiu. Caminhou lentamente até o canto de onde vinha o som e então a viu novamente. De perfil, arrumando taças numa bandeja, os dedos longos e firmes, o rosto levemente inclinado como fazia quando concentrada. Ela o viu primeiro pelo reflexo de uma colher polida e congelou. Não de susto, mas de escolha. Girou lentamente o rosto até encará-lo. O silêncio entre os dois pareceu desabar em camadas invisíveis. Peterson. Ela disse seu nome como quem lê uma placa numa estrada antiga. Nenhuma emoção explícita, nenhum tremor de voz. Mas havia algo ali. Um limite. Um não avance, mesmo que não dito. Ele sentiu um nó na garganta. Tudo o que queria dizer evaporou. O homem que construía prédios com a voz agora não sabia usá-la. Clara. A voz saiu rouca. Eu não esperava me ver trabalhando? Ela arqueou uma sobrancelha com um meio sorriso. Surpresas acontecem. Que você estava em Monte Claro. Achei que eu teria desaparecido. Completou, firme. Eu quase desapareci, mas sobrevivi. Como muitas mulheres que são deixadas no auge do caos. A gente não tem outra escolha. Ele quis tocar o braço dela, mas recuou. Aquilo não era um filme romântico, era a vida. E a vida cobra juros. Eu nunca... Começou, mas ela levantou a mão. Não aqui, disse, cortando com gentileza, mas com autoridade. E sinceramente não sei se ainda existe espaço. Ele apenas assentiu, perdido. Clara virou-se para sair, mas antes lançou um último olhar por cima do ombro. Vanessa é bonita. Cuidado para não fazer com ela o que fez comigo. Foi como um tapa elegante, silencioso, mas implacável. Peterson ficou ali, sozinho, com os ecos da própria culpa ressoando contra as paredes. Enquanto isso, Vanessa assistia tudo de longe. Seus olhos apertados e sorriso de porcelana ocultavam o furacão que começava a se formar dentro dela. Clara caminhou pelos bastidores com passos firmes, mas por dentro o coração palpitava como se tivesse corrido por quilômetros. As mãos tremiam e a bandeja que ela segurava, por sorte vazia, quase caiu no chão ao dobrar a primeira esquina. Encostou-se na parede fria da copa, entre caixas de taças e vinhos caríssimos, e fechou os olhos por alguns segundos. Respirou fundo, tentando recompor-se, mas era inútil. A dor que ela havia trancado há anos, empacotada, enterrada, selada com orgulho, agora latejava como uma ferida mal fechada. Peterson. Deus. Ele estava diferente, mas não o suficiente. Ainda havia nele aquele magnetismo cruel que misturava charme e destruição. E ela odiava o fato de seu corpo ainda lembrar. Suas mãos ainda sabiam o formato das costas dele, o cheiro, o gosto do silêncio entre eles. Mas agora, ela era outra. Não de uma mulher implorando amor com os olhos, nem uma esposa que aceitava migalhas emocionais. Clara tinha reconstruído cada pedaço de si. Aos poucos, em silêncio de madrugada, entre estudos, dores, trabalhos humilhantes, dias sem comer direito, noites sem dormir. Ninguém lhe estendeu a mão. Ninguém a salvou. E talvez por isso, ver Peterson ali, ainda poderoso, ainda controlando tudo com um olhar, era quase insuportável. Não era apenas reencontrá-lo. Era ser obrigada a fazer isso como funcionária.
servindo drinks enquanto ele ostentava uma noiva mais jovem, mais linda, mais brilhante. Mas, será mesmo? Clara foi para o salão e ali ela disfarçadamente observava a jovem. Linda, sim, carismática, sem dúvida, mas havia algo nos olhos dela, uma solidão mascarada de confiança, uma inquietação mascarada de ambição. Clara reconhecia aquele olhar. Ela já o usou por anos, até o dia em que entendeu que não podia mais sustentar a aparência de que estava tudo bem. Na copa, um dos garçons entrou apressado. Clara, a diretora de eventos quer você na mesa do embaixador. Eles pediram harmonização com vinhos, e ela disse que só confia em você para isso. Clara assentiu, limpando discretamente uma lágrima no canto do olho. Já estou indo. Do outro lado do salão, Vanessa ainda observava a porta lateral, pela qual Peterson desapareceu e não tinha voltado. Seus olhos estavam fixos, mas o sorriso permanecia. Impecável, fotogênico, ensaiado. Ao redor dela, 3 mulheres da alta sociedade elogiavam seu vestido, perguntavam da lua de mel, mencionavam discretamente os rumores de que ela seria capa da próxima edição da revista local. Vanessa respondia a tudo com elegância automática, como se estivesse ali por completo. Mas por dentro, uma pergunta se repetia como um tambor. O que aconteceu com Peterson? Quem era aquela mulher? Ela havia visto Peterson falar com ela. Não só falar. Tocar os ombros dela como um homem toca uma lembrança. E Vanessa sabia reconhecer intimidade quando havia. Sabia que aquele tipo de olhar não se improvisa. Era algo antigo e, mais grave ainda, era algo não resolvido. Com licença, preciso retocar a maquiagem, disse educadamente, saindo do grupo com graciosidade. Ela caminhou com passos firmes até o banheiro feminino, onde o som abafado da música permitia que seus pensamentos criassem voz. Trancou-se no último box, sentou-se na tampa do vaso sanitário e desabotoou o corpete do vestido com um suspiro. O ar parecia faltar. O que estava fazendo ali? Por que ainda insistia em manter aquela farsa de conto de fadas? Vanessa acreditava que amava Peterson. Pelo menos, amava a ideia dele. O homem bem-sucedido, protetor, que lhe oferecia estabilidade e prestígio. A lágrima caiu antes que ela pudesse impedir. Não chorava de tristeza, chorava de raiva, de si mesma. Enquanto isso, Peterson voltava ao salão. O rosto estava composto, mas os olhos haviam perdido aquele brilho firme que ele usava como armadura. Sentou-se novamente à mesa, mas não tocou no vinho, nem na comida. Cumprimentou mecanicamente os que se aproximaram. Sabia que estava falhando em manter as aparências. E, no fundo, talvez já não quisesse mais manter nada. Dona Clarice percebeu de longe. A mãe observava o filho com a precisão de quem o conhece até no silêncio. Aproximou-se, sentando-se ao lado dele. Aconteceu, não é? Ele não respondeu. Eu vi. A garota do serviço é ela, não é? Peterson a olhou, surpreso. Como você sabe? Clarice cruzou as mãos no colo, o rosto austero como sempre. Porque eu a reconheci. Mesmo com anos de distância, a dor molda os rostos de um jeito inesquecível. E ela está marcada. Peterson baixou os olhos. Eu a deixei sozinha, no pior momento. Sim, você deixou, disse Clarice sem rodeios. Mas agora a questão é, o que pretende fazer com isso? Não sei. Então descubra, antes que destrua mais uma mulher. Na mesa do embaixador, Clara se movia com precisão, apresentava os vinhos com descrições técnicas, notas sensoriais e detalhes de origem. Os convidados a ouviam com admiração. Um deles, um senhor francês, elogiou seu domínio da enologia com um brilho nos olhos. Mademoiselle, você tem algo raro, paixão e conhecimento. Ela sorriu com gratidão. Não por vaidade, mas porque sabia o que custou cada garrafa estudada, cada livro lido entre lágrimas.
Mas logo depois, ao erguer os olhos, viu Peterson a observando de longe, e tudo dentro dela estremeceu. Ela desviou o olhar imediatamente, mas já era tarde. Ele caminhava na direção dela. Ela girou o corpo, pediu licença aos convidados e desapareceu novamente pelos bastidores. Ele a seguiu. Nos corredores da cozinha, os dois pararam frente a frente. A tensão era quase física. Clara, me escuta, por favor. Não tem mais nada para dizer, Peterson. Tem sim, eu preciso pedir perdão. Ela riu. Um riso seco, cansado. Perdão? Depois de tudo? Você me deixou depois da pior noite da minha vida. Não ficou para ouvir o médico. Não ficou para segurar minha mão. Você foi embora quando o mundo caiu sobre mim. E agora aparece aqui, pedindo perdão. Porque viu que eu sobrevivi. Porque vi que você é mais forte do que eu merecia. Ele se aproximou um passo. Eu não vim te humilhar, nem te pedir para voltar. Só queria te dizer que você é a única coisa da qual eu nunca consegui me livrar. Ela fechou os olhos por um momento, tentando conter a raiva que aquilo provocava. O problema, Peterson, é que agora eu aprendi a viver sem você. E pela primeira vez, isso me dói menos do que imaginar viver com você de novo. E virou-se, saindo pela porta dos fundos da cozinha, como quem escolhe a própria liberdade. Vanessa, que passava para buscar Peterson, presenciou a cena do corredor. Os olhos ardendo, o coração despedaçando em silêncio. Não chorou, não gritou. Voltou para o salão, sentou-se à mesa, pediu um vinho e bebeu em goles pequenos, como quem engole as próprias feridas. Quando Peterson voltou, ela o esperava com um sorriso novo, um sorriso afiado, frio, distante. Então era ela. Ela é a sua ex-mulher, a que você abandonou. Ele não negou. Foi. É. E eu não imaginava encontrar de novo. Vanessa se levantou, ajeitou o vestido com dignidade e disse: Obrigada por não me deixar continuar sendo o enfeite de um arrependimento. E saiu, sem drama, só com dor, uma dor silenciosa e digna. A noite seguiu, mas para os três, nada mais tinha brilho. Peterson ficou no salão até os convidados irem embora. Sentado sozinho, sendo observado por sua mãe e olhando as luzes do lustre se apagarem uma a uma. Clara, no vestiário, tirava o uniforme como quem se desfaz de uma armadura. Os olhos marejados, mas o peito firme. Ela não era mais uma mulher à espera de redenção. Era alguém que havia encontrado força onde só havia ruína. E Vanessa, no banco de trás de um táxi, chorava com o rosto colado ao vidro, sem destino e sem saber para onde ia. Quando Peterson chegou em casa naquela madrugada abafada de Monte Claro, as luzes do jardim ainda estavam acesas, como se esperassem uma chegada triunfante. Mas o silêncio na mansão era diferente. Um silêncio frio, cortante. O tipo de silêncio que não vinha da ausência de som, mas da ausência de alguém. Vanessa não estava lá. Ele chamou seu nome duas vezes, subiu as escadas com passos lentos, abrindo a porta do quarto com a mesma cautela de quem abre um túmulo. O quarto estava vazio. A cama estava arrumada, intocada. Não havia perfume no ar nem maquiagem sobre a penteadeira. Nada além do vazio. Tentou ligar para ela. Sem resposta. Mandou mensagem. Nenhuma visualização. Olhou ao redor, procurando alguma pista, alguma explicação, mas tudo ali parecia silenciosamente definitivo. Passou o resto da madrugada sem conseguir dormir. Sentou-se na poltrona da sala com um copo de uísque que nem chegou a beber. O líquido apenas girava dentro do cristal, como os pensamentos giravam na cabeça dele. Sem rumo, sem saída. E ali, entre o som distante dos carros na cidade e o lento clarear do céu, ele fez o que há anos evitava. Procurou informações de Clara. Pegou o celular, digitou o nome completo dela no buscador. E a tela foi inundada por matérias, fotos, entrevistas. A ascensão da sommelier Clara Ramos.
da dor à excelência, a mulher que venceu a noite para brilhar nos vinhos. A história de superação que emocionou Monte Claro. Cada palavra doía. Cada conquista dela sem ele era um lembrete de tudo que ele não foi. Viu uma foto dela com um certificado internacional na mão, outra sorrindo em um evento na Argentina e uma terceira, essa o destruiu, dela com os olhos fechados, sentindo o aroma de um vinho tinto, como se estivesse em paz com o mundo inteiro. E ele era o único que não fazia parte daquele novo mundo dela. Seu peito se apertou. O arrependimento não era só pelo que perdeu. Era pelo homem que ele foi, pela forma como a deixou, pela forma como fugiu. Ela havia sido o grande amor da sua vida. E ele, o maior erro da dela. Quando o sol finalmente subiu por trás das montanhas, tingindo a cidade com tons dourados, Peterson se levantou da poltrona como um velho. O corpo doía, mas era a alma que estava exausta. Horas depois, ainda sem saber o que fazer com aquele vazio, abriu o celular distraidamente e quase deixou o aparelho cair. Em letras garrafais, estampadas no site mais popular de fofocas da cidade, lia-se: Vanessa Duarte rompe noivado com Peterson Albuquerque após baile beneficente. Nem sempre o que brilha é ouro. A matéria era curta, mas ácida. Dizia que ela havia confirmado o fim da relação por razões pessoais e incluía um vídeo dela entrando sozinha em um carro de aplicativo logo após sair do baile. Os comentários fervilhavam. Ela merecia coisa melhor. Homem rico e emocionalmente indisponível, nenhuma novidade. Clara era muito mais mulher que essa aí. Peterson ainda vive no passado, né? Ele ficou paralisado. O nome de Clara estava ali, nos comentários. Outra vez. De novo. Sempre ela. O telefone tocou. Era sua mãe. O que você fez dessa vez? Foi a primeira frase, direta como um soco. Eu não sei explicar, mãe. Ainda não entendi o que aconteceu. O mundo inteiro já entendeu, meu filho. Só você ainda está tateando no escuro. Acha mesmo que ia passar ileso depois de reencontrar a mulher que você partiu ao meio? Ou você acha que a cidade esqueceu? Ele ficou em silêncio. Não sabia responder. Tentou ligar para Vanessa. 3 vezes. Nada. Nem sinal. Nenhuma resposta. Na 4ª tentativa, o celular tocou, mas era outra pessoa, a irmã de Vanessa. Fria, formal. Vou buscar as coisas da Vanessa. Peterson hesitou. Ela está bem? Eu não sei. Ninguém sabe. Ela não falou com ninguém. Só pediu que eu viesse buscar. Disse que não quer mais nada. Ele assentiu, em silêncio. A irmã chegou e passou por ele como um vento gelado. Subiu as escadas, pegou o que era necessário e, antes de ir embora, lançou um último olhar. Nem a gente entendeu o que houve. Ela parecia tão certa, tão feliz, mas agora só quer distância. E foi firme, mesmo chorando. As palavras ecoaram como punhais. Mesmo chorando. Chorar em silêncio era algo que Clara também fazia. E talvez fosse isso que unia aquelas 2 mulheres, o silêncio das dores que ele causava. Os dias passaram com lentidão cruel. Ele acordava sem vontade, andava pela casa como um fantasma. Às vezes, ia até o closet e via o espaço vazio onde as roupas de Vanessa costumavam estar. Outras vezes, abria o celular e olhava sem coragem para o contato dela. Nenhuma resposta, nenhuma mensagem. Até que, numa manhã cinzenta, o celular vibrou. Uma mensagem dela, seca, clara, sem vírgulas. Você nunca me olhou como olhou para Clara. E o pior é que eu nem senti doer. Percebi que estava perdendo meu tempo, que tudo isso era um erro. Eu queria status, queria segurança. Mas amor? Não tinha, nem de você por mim, nem meu por você. Por favor, não me procure mais. Vá viver sua vida, vá atrás do seu passado, ou ache outra mulher para iludir.
Peterson ficou paralisado por longos segundos, depois leu de novo. E mais uma vez, cada palavra era uma sentença. Ela não sentiu doer. Aquilo o destruiu mais do que qualquer insulto, porque a indiferença era o fim de tudo. A ausência de amor, de raiva, de dor, era o fim da história. E ele nem sabia quando aquela história começou a morrer. Ficou ali, encarando a tela, sentindo a própria imagem desmoronar por dentro. Não era apenas Vanessa que o havia deixado, era a última mentira que ele contava a si mesmo. A mentira de que poderia seguir em frente como se o passado não existisse. A mentira de que bastava esconder um amor morto debaixo de um tapete de luxo. Agora, não tinha Vanessa, não tinha Clara, só tinha silêncio e feridas, e um espelho que não refletia mais um homem admirável, mas um covarde. Um covarde que destruiu 2 mulheres e nunca aprendeu a amar nenhuma delas de verdade. Peterson não saiu de casa durante 2 dias. O sol nascia e morria sem que ele percebesse. As janelas fechadas deixavam a mansão em penumbra constante, como se o mundo lá fora tivesse parado. Mas não era o mundo que estava estagnado, era ele. Andava pelos corredores com passos lentos, arrastando a alma. Dormia no sofá com os sapatos ainda nos pés. Comia pouco, bebia muito. Revia mentalmente cada detalhe da noite do baile. A entrada de Clara, o uniforme preto, a voz firme, o olhar que não suplicava, mas machucava mais do que qualquer súplica. Sentia-se exausto. Mas não era o cansaço físico, era algo mais profundo. Era o peso de anos, empurrando lembranças para debaixo de tapetes persas, escondendo dores em caixas luxuosas. Agora, tudo voltava, como uma avalanche. Clara tinha razão. Ele fugiu. Fugiu quando ela mais precisava. Fugiu porque não soube ser homem. E foi essa consciência que o fez levantar na manhã do 3º dia com uma decisão clara na cabeça. Ele precisava falar com ela. Não para pedir de volta, não para reconstruir o que destruiu, mas para, ao menos, encarar aquilo que partiu ao meio. Vestiu-se como quem se prepara para enfrentar um tribunal. Camisa branca, blazer cinza, sem gravata. Cabelos arrumados, mas os olhos ainda pesados. Pegou o carro e saiu, sem saber exatamente onde ela estaria. Mas tinha um palpite, aquele restaurante novo na Serra dos Cedros, onde um dos artigos dizia que Clara era sommelier-chefe. Um lugar discreto, afastado, onde os pratos tinham nomes impronunciáveis e as taças de vinho custavam o dobro do salário mínimo. Chegou por volta das 4 da tarde. Quase sem clientes, apenas algumas mesas ocupadas por turistas ricos e empresários em almoços longos demais. Pediu uma mesa no fundo, perto da janela com vista para os vinhedos. Pediu vinho, mas não bebeu. Ficou olhando o rótulo por longos minutos, como se esperasse que a garrafa dissesse o que fazer. Não teve coragem de perguntar por ela, esperaria. Se ela estivesse lá, em algum momento, o destino daria um jeito. E deu. Quase 40 minutos depois, Clara apareceu no salão. Trazia uma prancheta nas mãos e conversava com um garçom. Ria baixinho, explicando alguma técnica de decantação. Quando olhou em direção ao fundo do restaurante, seus olhos pararam e congelaram. Peterson estava ali, outra vez, sentado, esperando, como se nunca tivesse ido embora. Ela não disfarçou a surpresa. Mas não virou o rosto, tampouco se apressou. Terminou de orientar o garçom, guardou a prancheta e só então caminhou até ele. Espero que tenha vindo pela carta de vinhos. É o que eu tenho de melhor para oferecer, disse com um sorriso contido. Ele se levantou. Vim por você. Clara respirou fundo. Seus olhos estavam mais escuros do que ele lembrava. Menos frágeis, mais densos. Isso é inconveniente, Peterson. Eu sei. E francamente um pouco previsível. Ele assentiu, aceitando o golpe. Você tem razão. Eu não devia ter vindo assim, sem avisar.
Mas eu precisava ver você, te ouvir, olhar nos seus olhos sem estar escondido atrás de taças e máscaras. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então puxou a cadeira à frente dele e sentou-se. Tem 5 minutos. Use bem. Peterson abaixou os olhos por um instante. Escolheu cada palavra como quem pisa em cacos de vidro. Eu não soube ficar. Não soube ser forte. E a verdade é que eu sempre achei que você fosse forte demais para mim. A dor te partiu ao meio e mesmo assim você se reergueu. Eu me escondi, me encolhi, fugi como um covarde. Você perdeu um filho e eu perdi a mulher que me amava e que eu tanto amei. Clara mordeu os lábios, tentando conter a emoção. Você não me perdeu quando foi embora, Peterson. Você me perdeu antes, quando parou de olhar para mim, quando parou de me tocar, quando fez do nosso silêncio uma rotina. O dia que eu enterrei nosso bebê, eu enterrei nosso casamento junto. Só você não percebeu. Ele engoliu em seco. Você tem razão. Eu matei o que havia entre nós, não com raiva, nem com traição, mas com covardia. Ela se levantou, como quem sente que não pode mais respirar ali. Eu não odiei você. Acredite, eu me culpei por muito tempo. Achei que minha dor te afastou. Achei que chorei demais, que falei de menos, que te decepcionei. Só anos depois entendi que ninguém tem o direito de abandonar alguém por estar triste. Ninguém tem o direito de virar as costas para quem está desmoronando. Ele também se levantou. Clara, eu não vim aqui pedir nada, nem amor, nem chance. Eu só vim para te dizer que você foi, o melhor que já aconteceu comigo. E que, mesmo sabendo que talvez eu não mereça, eu precisava olhar nos seus olhos e reconhecer a mulher que você se tornou. Você me assombra todos os dias, mas não com ódio, com lembrança, com tudo que eu não fui. Ela desviou o olhar, respirou fundo. A voz saiu baixa. E você me assombra com tudo que eu fui. Com a mulher que implorava por você enquanto sangrava em silêncio. Mas essa mulher morreu. Hoje eu sou outra. E não tenho mais medo do silêncio. Eu me tornei minha própria voz. Ele assentiu, com os olhos marejados. Eu entendo. E vou embora agora. Não vou insistir. Só precisava me despir de tudo. Da arrogância, da máscara, da mentira de que eu seguia em frente. Ela fez um leve gesto de cabeça, indicando a saída. Ele entendeu. Peterson se afastou. Passos lentos, coração esmagado, mas pela primeira vez, limpo. Clara ficou ali por um instante parada, olhando a taça de vinho na mesa dele. Chegou perto, pegou a taça, cheirou o aroma e sussurrou para si mesma. Ainda é encorpado, mas falta maturidade. Voltou ao salão, mas no fundo, algo dentro dela, mesmo enterrado, tremia. Peterson decidiu que não ia desistir de Clara dessa vez e faria de tudo para reconquistá-la. E então voltou ao restaurante 2 dias depois daquela última conversa. Não avisou, apenas apareceu. Sentou-se na mesma mesa, no mesmo horário. Pediu o mesmo vinho que ela havia servido naquela tarde. Esperou, e ela apareceu. Clara, sempre impecável. Cabelos soltos, camisa branca, olhos firmes. Levou um susto quando o viu novamente, mas cumprimentou-o com educação. Nenhum traço de mágoa na voz, nenhum peso no olhar. Ela sabia disfarçar muito bem. Boa tarde, Sr. Albuquerque. Hoje sugiro um merlot chileno de safra rara. Tem personalidade e um final persistente. Ele sorriu, encantado com o trocadilho involuntário. Ou seria proposital? Parece adequado para mim. Ela serviu com precisão e se afastou. Ele tentou conversar com ela novamente, mas viu que ela estava muito ocupada. Não poderia atrapalhar ela no trabalho. Nos dias seguintes, ele voltou.
Sempre sozinho, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma expectativa silenciosa, que com o tempo as palavras entre eles se estendessem para além do vinho. E de fato, isso começou a acontecer. Ela passou a parar por alguns minutos, mesmo com o movimento do restaurante. Fazia comentários sobre livros, sobre clientes excêntricos, sobre o tempo chuvoso. Ele ria, perguntava, escutava com atenção. Evitava tocar no passado, não pedia mais nada, apenas presença, e ela o dava, com calma, com cuidado. Clara havia deixado de ser fria. Agora havia um calor moderado nela, um afeto cordial, uma maturidade que o fazia crer pouco a pouco que tudo estava se transformando. Que talvez, sim, talvez ela estivesse apenas esperando. No 8º dia consecutivo, ele ousou mais. Sabe, você fala dos vinhos com tanta paixão, mas não fala nada de você. Nem sei onde mora agora. Ela o olhou nos olhos, e por um breve segundo ele achou que ela iria abrir o coração. Mas Clara apenas sorriu. Algumas coisas, Peterson, precisam ficar onde estão. A vida pessoal, às vezes, precisa respirar fora do salão. Ele assentiu, respeitoso. Mas por dentro, um fogo se acendia. Era desejo, mas também era esperança. Achava que ela estava apenas protegendo-se, dando tempo, esperando por ele. Ele já se via começando do zero, largaria tudo. Se ela pedisse, ele venderia as empresas, mudaria de país, recomeçaria. No 12º dia, viu Clara sair do restaurante por uma entrada lateral no fim da tarde. Estava acompanhada. Um homem, alto, de barba bem cuidada, roupas elegantes, a mão suavemente nas costas dela. Eles conversavam com intimidade, mas nada além disso. Ela ria, e aquela risada não era profissional, era íntima, era sincera. Peterson ficou parado dentro do carro, observando. A raiva veio como um espinho no estômago. O ciúme, ainda mais cruel porque ele não tinha nenhum direito de senti-lo. No caminho para casa, pensou em tudo, e como um homem orgulhoso, tentou racionalizar. Deve ser um amigo, talvez o chefe, ou o fornecedor de vinho do restaurante, quem sabe. Mas a verdade ardia, e quanto mais pensava, mais queria acreditar que estava enganado, porque a Clara, que falava com ele de forma tão doce, não podia estar rindo assim para outro homem. Naquela noite, abriu uma garrafa de vinho caro e não conseguiu beber. Tentou escrever uma mensagem para ela, apagou, tentou ligar, desistiu. No dia seguinte, voltou ao restaurante. Ela o recebeu com a mesma gentileza. Hoje temos um Bordeaux envelhecido, muito elegante, perfeito para corações que já foram tempestade. Ele quis perguntar sobre o homem. Quis perguntar se ela ainda pensava nele, mas não teve coragem. E ela, como sempre, não mencionou nada. Era como se uma parte da vida dela estivesse velada, inacessível, até que 2 semanas depois chegou o convite por mensagem no celular. Era simples, elegante, impresso em papel grosso com letras douradas. Tinha o brasão do restaurante e uma breve mensagem. Convidamos Peterson Albuquerque para um evento especial no dia 22, às 20 horas. Esperamos por você. E a continuação do convite. Oi, Peterson, tudo bem? Vai ter um evento especial aqui no restaurante e acho que você vai gostar de participar. Sei que você tem frequentado e gosta da comida e do vinho. Aproveite, vou adorar ter você aqui. Um beijo, Clara. Ele sentiu o coração disparar. Ela falou, vou adorar ter você aqui. Talvez fosse simbólico, um gesto de aproximação, um evento mais intimista, algo entre eles dois. Peterson passou o dia inquieto. Escolheu uma roupa com cuidado, como nos velhos tempos. Usou o perfume que ela dizia amar. No espelho, ensaiou sorrisos, frases. Pensou em flores, mas achou que seria exagerado. Queria mostrar que estava ali por ela, não para conquistá-la, mas para se doar.
Chegou ao restaurante pouco antes das 8. Estava iluminado, decorado com velas e arranjos de flores brancas. Havia música suave ao fundo e os garçons usavam uniformes mais formais que o habitual. No hall de entrada havia uma placa delicada e emoldurada com letras douradas. Hoje celebramos o amor de Clara Ramos e Marcelo Tavares. Peterson parou. O nome pareceu ecoar como uma martelada dentro do peito. Abaixo, em fonte menor. Noivado e anúncio de chegada do bebê. 3 meses de amor que cresce em silêncio. Tudo girou. Ele ficou parado ali, estático, como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos pés. Lá dentro, Clara sorria. Um vestido azul claro marcava discretamente a barriga. Estava radiante. Ao seu lado, o mesmo homem que ele havia visto semanas antes. Agora ele tinha nome, Marcelo. Era o dono do restaurante e aparentemente o pai do bebê. Peterson não entrou. Deu meia volta, cambaleante. A noite parecia mais escura do que nunca. Entrou no carro, não ligou o rádio, não chorou, nem gritou. Apenas dirigiu, sem rumo, sem destino. Passou pelas avenidas iluminadas, pelos bairros silenciosos, pelas colinas de Monte Claro que conhecia tão bem. Pensava em Clara, em cada palavra que ela lhe disse, em cada silêncio que ele ignorou. Pensava no filho que perderam, no homem que ele não foi, no amor que matou sem nem perceber. Pensava no tempo, na ironia cruel de ver uma mulher que ele destruiu ser reconstruída por outro, com amor, com paciência, com verdade, e ele ali sozinho, tendo que aplaudir de longe a felicidade que um dia teve nas mãos e jogou no abismo do silêncio. Não voltou para casa naquela noite. Só parou de dirigir quando o sol começou a nascer, tingindo Monte Claro de dourado mais uma vez. A cidade onde tudo começou, onde tudo morreu e onde tudo recomeçou, mas não para ele. Clara havia sobrevivido e ele era só o fantasma do que poderia ter sido. O que você achou da história de Clara e Peterson? Deixe sua opinião nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, qual nota você daria a essa história? Inscreva-se no canal e clique no sino para acompanhar todas as nossas histórias. E confira mais histórias emocionantes aqui mesmo no final. Muito obrigado e até o próximo vídeo.